Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas, todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Amém? Até aí. Que Deus possa falar conosco, né? Falar de finanças, muitas vezes, nós falamos um pouquinho, né, que Deus é o nosso provedor, Deus nos sustenta, e muitas vezes nós falamos em um cenário de finanças, que muitas vezes, de fato, digamos assim, nós vivemos que na hora certa e no tempo certo e em todas as coisas nós não vamos passar por problemas financeiros nenhum, porque Deus vai nos sustentar. A verdade é que sim, Deus é o nosso provedor, Deus nos sustenta. Só que nós, se olharmos para o quadro de nossas vidas e muitas vezes olhar para o quadro individual aqui de cada família, de cada um aqui, muitas vezes não é a realidade daquilo que nós estamos vivendo no sentido de tranquilidade financeira. Porque por muitas vezes, assim como a história aqui dessa viúva, a crise vem sobre as nossas vidas. Talvez falarmos sobre prosperidade financeira e falar sobre sustento de que Deus nos dá, quando tudo nas nossas vidas está bem, talvez seja mais fácil. Falar talvez de prosperidade quando nós temos nas nossas casas o nosso salário caindo, porque a empresa está pagando em dia, porque confortavelmente eu consigo pagar minha conta de luz, eu consigo fazer minha compra do mês, eu consigo fazer a minha viagem de férias. Talvez seja fácil falar que em tudo o Senhor está nos sustentando. Mas e quando chega o dia de pagar o aluguel e eu não tenho dinheiro de pagar o aluguel? E quando chega o dia de pagar a conta de luz, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, está 3 meses atrasada. E quando, de fato, chega aquele momento em que eu preciso fazer a compra do mês e eu não tenho dinheiro para fazer a compra. Porque falar de prosperidade, como a teologia da prosperidade vem pregar e vem dizer, com uma série de promessas, que vamos enriquecer e vamos ficar ricos, irmãos, isso é uma ilusão, isso não é promessa bíblica, isso não é verdade bíblica, e isso, talvez, se você vem para a igreja e vem para o evangelho com esse intuito, meu irmão, você está no lugar errado, porque o evangelho não te prometeu riquezas, mas te prometeu cruz, te prometeu renúncia, te prometeu perseguição. Isso, de fato, é o que o Senhor vem nos dizer em suas promessas, em suas palavras sobre o Evangelho. E muitas vezes falamos sobre prosperidade bíblica e esquecemos muitas vezes que a crise pode bater nas nossas portas. Então eu quero trazer uma mensagem nessa noite, é justamente falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns conselhos, de quando a crise bate em nossas portas. Porque, irmãos, por muitas vezes, nós fazemos planos de reformar a casa, fazemos planos de comprar um carro novo, fazemos planos de fazer uma viagem, fazemos planos de fazer isso ou aquilo, mas muitas vezes esses planos dão errado.
Muitas vezes entramos em uma espiral que muitas vezes nós não fizemos a conta certo, nós não calculamos da maneira correta e pode nos faltar o dinheiro. Ou ainda mais, talvez porque erramos na conta, ou quem sabe, veio algo sobre as nossas vidas que nós não esperávamos. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós vimos que no caso dela foi um caso de viuvez. Ela tinha um marido, provavelmente o marido estava pagando as contas, estava sendo o provedor da sua casa, conforme diz o texto, era um dos alunos da escola de profetas. E o que nós temos aqui é que essa esposa, então, enfrenta o luto do seu marido. Essa esposa, então, ela passa agora, conforme diz o texto, que ela não tinha nada na sua casa, não tinha nada para comer na sua casa, a não ser uma botija de azeite, conforme diz o texto. E conforme diz aqui ainda, os credores chegavam para levar os seus filhos como escravo. Esta mulher vivia um verdadeiro cenário de crise financeira. Essa mulher vivia um verdadeiro cenário em que, de fato, o dinheiro lhe faltava. E o que nós vemos aqui, por muitas vezes, essa pode ser a realidade de algumas pessoas dentro das nossas igrejas. Talvez não no caso de levar filhos como escravos, porque, graças a Deus, isso não tem mais hoje, né? Mas talvez estamos com cenários de pessoas que talvez estão vivendo este mês, mas não sabem como vão chegar, né, até o fim do mês, embora já estamos chegando no fim, né? Como vai fazer para pagar o aluguel, como vai fazer para fazer a próxima compra, como vai fazer para assumir os compromissos que tem, se vai ter dinheiro para pagar a conta de água, se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, se vai ter dinheiro para comprar remédio, né, que está faltando, como vai fazer isso? Então eu trouxe aqui de fato alguns conselhos de como enfrentar a crise. Então eu quero que você esteja atento para ouvir aqui estes conselhos, porque nós vamos ver aquilo que a Bíblia tem nos dizer de como enfrentar as crises, ou quando a crise financeira bate na nossa porta. Primeiro conselho, meu irmão, está lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 a 8. Nós vamos ter um conselho que Paulo vai nos dizer, olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 8, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O versículo 7 que nós lemos aí anteriormente diz, andando segundo a ação de graças, abundando em ação de graças. Em outras versões, sendo constantemente gratos. Irmãos, talvez este seja o primeiro conselho que nós precisamos aprender aqui com o apóstolo Paulo sobre como enfrentar as crises. Seja grato por tudo que você tem. Seja grato em todo momento. Irmãos, entenda que talvez a crise financeira bata na sua porta, isto é um momento, isto é uma fase, isto vai passar. E em tudo seja grato ao Senhor, porque até aqui Ele tem te sustentado. Olha, você está com saúde, olha, você está respirando, olha, você está vivo, o Senhor te dá condições de viver mais um dia. O Senhor te dá condições de estar mais um dia com a sua família, o Senhor te dá condições de mais um dia você poder estar na presença dEle. Então seja grato por tudo aquilo quanto o Senhor tem te concedido. Irmãos, é interessante aquilo que o apóstolo Paulo vem dizer também neste texto, porque nós não podemos deixar que este mundo nos escravize segundo a tradição dos homens, mas nós devemos andar de fato como Cristo, assim como Ele nos libertou, devemos andar conforme o caráter e a natureza de Cristo. É interessante nós olharmos isso, porque por muitas vezes as crises, elas vêm às nossas portas, e muitas vezes nós queremos achar talvez soluções humanas, queremos achar saídas humanas para tentar resolver as crises sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para o nosso texto base que nós usamos aqui em 2 Reis capítulo 4, nós vimos esta mulher encontrando e enfrentando a crise bateu na porta dela,
A crise financeira bateu lá na casa dela, estava levando os filhos como escravos, mas a solução que essa mulher encontrou de fato, era buscar em um homem de Deus, no caso o profeta, aqui para achar uma solução para ela. Nós precisamos entender também sobre as nossas vidas, que muitas vezes as nossas soluções, nós não vamos encontrar nos homens, mas nós vamos encontrar em Deus. O profeta aqui no caso foi um canal de Deus para abençoar a vida desta viúva. Assim também nós entendemos que por muitas vezes nós queremos murmurar, queremos reclamar das nossas situações, queremos reclamar da nossa vida financeira, queremos reclamar porque nos falta dinheiro, queremos murmurar por tudo quanto aquilo que nos acontece. Meu irmão, agradeça ao Senhor e entenda que a solução para a sua vida você não vai encontrar neste mundo, mas no Senhor. Sabe, porque dinheiro são fases na vida. Dinheiro tem hora que nós temos, mas tem hora que nós não temos, são fases que nós enfrentamos. Por muitas vezes nós precisamos entender que de fato, o que nos falta, muito mais além do que o dinheiro, é a gratidão. Ao enfrentar as crises, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo quanto Ele tem te dado, por tudo quanto Ele tem te concedido. Irmãos, por mais que está difícil sobre as nossas vidas, estamos vivendo um tempo, um momento, que se a gente for no supermercado, dependendo do tamanho da família, a compra não fica menos de R$1.000. Tudo que vai comprar é de 1.000 em 1.000, Está tudo assim, os negócios estão caros. As compras estão caras. A energia está cara, a água está cara, tudo que a gente vai comprar é caro. Mas nós precisamos entender que a gente, se ficar apenas olhando o resultado financeiro, a gente vai reclamar. O nosso salário nunca é suficiente, as nossas despesas estão sempre altas, mas o que nós precisamos entender é que em tudo eu preciso ser grato ao Senhor. Não importa a situação que eu estou vivendo, eu vou agradecer ao Senhor. Meu irmão, se está faltando dinheiro hoje, seja grato ao Senhor, porque ainda que está faltando, o Senhor está te sustentando. Ainda que talvez está difícil, o Senhor está te dando saúde, o Senhor está te dando fôlego de vida, o Senhor está te dando mais um dia para poder glorificar e agradecer a Ele. Talvez o segundo conselho que nós pegamos aqui, segundo a palavra, está lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, nós temos outro conselho aqui que o escritor de Hebreus vai nos dizer, dizendo o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Aquilo que o escritor de Hebreus vem dizer, vai muito ao encontro daquilo que nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, aprendi a contentar-me com o que tenho. Aquilo que Hebreus está falando, olha, seja os vossos costumes sem avareza. Mesmo por muitas vezes, aquilo que nós gastamos ou que nós queremos gastar, é simplesmente por vaidade nossa, é simplesmente de fato para talvez fazer um afago no nosso ego. E aquilo que o escritor aqui está dizendo, olha, seja os vossos costumes sem avareza. Muitas vezes, quando nós temos dinheiro, queremos esbanjar o dinheiro, e muitas vezes a crise pode vir, e muitas vezes o dinheiro pode faltar, e muitas vezes a crise financeira pode bater na nossa porta. E aí? O que nós vamos fazer? E a Bíblia nos dá este conselho, olha, que nós venhamos viver de forma contente com o que nós temos, que nós venhamos nos contentar com aquilo que nós temos. Sabe, por muitas vezes, conforme eu disse, nós fazemos planos para trocar de carro, fazemos plano para viajar, fazemos planos para reformar a casa, fazemos plano para comprar roupa, calçado, uns nem fazem plano, já compra de uma vez, passa na loja, viu, gostou e já compra, E o que nós temos com isso, por muitas vezes, é que nós calculamos mal, muitas vezes nós calculamos errado, e com isso a crise vem. Olha só que interessante, Cristo nos dá um conselho sobre o preço do discipulado, mas o conselho que Cristo nos dá vai muito ao encontro daquilo que nós estamos falando. Lucas capítulo 14, no versículo 28,
diz o seguinte: olha, quem é o homem? Olha só, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a se escarnecer dele. Esse trecho, Jesus está falando aqui do custo do discipulado. Mas aqui, esses dois versículos, Jesus nos dá aqui uma orientação que serve até mesmo para a nossa vida financeira. Nós precisamos fazer as contas. Nós precisamos calcular as coisas. Porque por muitas vezes nós vivemos de fato uma vida de, digamos, conforme diz, né, a gente tem aquele versículo lá em Abacuque, também Paulo vai citar isso, né, viver somente pela fé. Muitas vezes nós fazemos de fato atitudes das nossas vidas pela fé. Nós não calculamos e queremos colocar a responsabilidade desses pagamentos na conta de Deus. Olha, Deus vai prover todas as coisas. Aí sabe o que acontece? No dia de pagar a fatura, no dia de pagar o boleto, o dinheiro não chegou. Por que chegou? Deus foi infiel? Não, de maneira alguma. O que não deu certo é porque nós não fizemos a conta do quanto a gente ia gastar. Nós não fizemos a conta de fato daquilo que nós íamos ter que desembolsar. E Jesus nos dá este conselho, nos mostrando isso, que nós precisamos sentar e calcular antes de fazer qualquer investimento. Antes de fazer qualquer coisa, precisamos então fazer o cálculo do quanto nós vamos gastar. Porque por muitas vezes, irmãos, a crise vem sobre as nossas vidas, porque nós não calculamos, nós não fizemos as contas. Nós não pensamos o quanto nós íamos gastar. Talvez queremos, né, colocar na conta de Deus, que Deus vai prover, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas os erros do cálculo foram nossos. Os erros dos cálculos foram nós mesmos, que nós não fizemos. Nós precisamos entender então que por crises, ao falar de crises, elas podem acontecer de duas maneiras sobre as nossas vidas. Elas podem acontecer de fato por coisas que nós não esperávamos, como aquilo que nós temos aqui, dessa viúva, não esperava passar pelo luto do seu marido, talvez naquele momento. Talvez algum quadro, alguma situação de alguém está passando aqui nessa noite, alguém está enfrentando talvez uma enfermidade que não esperava e está desembolsando, alguém está enfrentando aqui uma situação de luto que a renda diminuiu e não esperava, está passando por crises, alguém está passando por uma situação de desemprego que não esperava, está passando por crise, mas outras crises também podem ser enfrentadas porque nós mesmos erramos ao tomar a decisão. Porque nós mesmos erramos ao fazer os cálculos, porque nós mesmos erramos de fato o caminho a ser seguido. E o que nós entendemos e olhamos aqui nessa situação, é que a gente precisa então ser sóbrio na nossa vida financeira. Precisamos então de sobriedade nas nossas vidas financeiras. Irmãos, como nós falamos aqui muitas vezes, nós estamos vivendo um certo misticismo na fé. Sabe, nós temos que ter fé. Fé é fundamental para a vida do crente. Fé é fundamental porque, conforme o próprio escritor de Hebreus, sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Sabe, nós precisamos de fé. Mas nós precisamos entender também que enquanto nós estivermos neste mundo, nós vivemos em um mundo que está alicerçado sobre as leis matemáticas que Deus mesmo criou e colocou neste mundo. E neste mundo, então, por enquanto, 100 menos 50 vai dar 50. A conta é essa, a conta é básica. Se eu ganho R$1.000 por mês e faço uma conta e faço uma dívida de R$4.000, eu vou passar aperto. Esta é a conta básica. Essa, de fato, é a matemática básica. E muitas vezes nós calculamos errado, vamos pela fé. Ah, Deus vai prover, né? Deus vai prover o dinheiro para eu cobrir o cheque, se alguém dá cheque ainda. Deus vai cobrir aí a fatura do cartão. Deus vai prover o dinheiro aí para eu pagar esse boleto. Mas muitas vezes nós calculamos errado, sabe? Aí o dinheiro não vem. Ah, Deus foi infiel? Não, você calculou errado. Você que não fez as contas certas. E muitas vezes isso nos gera o quê? Nos gera frustração, nos gera decepção, nos gera angústia, sabe?
Muitas vezes a crise financeira, ela vai gerar problema no casamento. Muitas vezes a crise financeira, ela vai gerar problema de relacionamento ali entre os cônjuges, né? Muitas vezes a crise financeira, ela pode até mesmo gerar problemas, que a pessoa vai ficar fraca na fé, vai esfriar na fé. Mas a questão é, o que nós vamos fazer, como nós vamos lidar com essa situação? Porque nós precisamos entender, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, Deus nos chama para vivermos então uma vida de sobriedade na presença dEle. Precisamos ser sóbrios, irmãos, nós precisamos entender então que se porventura estamos enfrentando crises financeiras, nós precisamos agora refazer as contas para passar por elas. Nós precisamos agora, de fato, recalcular os gastos para que nós venhamos enfrentar essa crise e entender que, ainda assim que eu esteja em crise, se eu estou na presença do Senhor, Deus nunca vai me desamparar, conforme nós lemos aí em Hebreus. Hebreus citou, olha, conforme nós temos lá Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz, Ele mesmo disse, Deus mesmo disse, eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. A grande questão é que, ao lidar com o dinheiro e ao lidar com as finanças, nós precisamos deixar de ser meninos. Nós precisamos deixar de ser infantis demais e achar que tudo, né, será às mil maravilhas, porque não, a nossa vida é feita de altos e baixos. A nossa vida, de fato, é feita de vales e montanhas. Nós vamos passar por momentos de bonança financeira? Vamos. Mas pode ser que também nós vamos passar por momentos de crise financeira. E como que nós vamos enfrentar isso? E como nós vamos lidar com isso? Talvez outro conselho que nós pegamos aqui, segundo também a palavra, segundo a Bíblia, precisamos ser honestos com as nossas limitações financeiras. Conforme diz lá em Romanos capítulo 13, no versículo 8, e 2 Coríntios 8, 21, nós precisamos entender então que a honestidade é algo que faz parte do caráter e faz parte da natureza do crente. E muitas vezes, o que nos falta de fato é essa honestidade na nossa vida financeira. Nós vivemos aqui uma igreja, graças a Deus, grande, e cada irmão aqui, digamos, tem uma limitação financeira. Cada irmão aqui tem uma capacidade financeira. Cada irmão aqui tem uma condição diferente, uma história diferente, uma família diferente um do outro. O que não pode, de fato, é se a minha limitação financeira é inferior à de um determinado irmão, eu querer acompanhar os mesmos padrões que ele. Não. Irmãos, nós precisamos entender que não há erro, não há problema nenhum, de fato, em que eu venha, talvez, ter uma renda menor do que outro irmão. Não tem problema nenhum isso. Agora, o que a gente tem que entender é que muitas vezes eu não tenho que demonstrar, eu não tenho que fazer, eu não tenho que aparecer, ou conforme diz de fato, né, o vocabulário, ostentar para outras pessoas, de maneira alguma. Entenda uma coisa, você tem uma capacidade financeira, você tem uma limitação financeira, seja de fato honesto com ela mesmo, daquilo que é o seu salário e daquilo quanto você ganha. Porque por muitas vezes das crises que nós estamos enfrentando, é justamente pelo fato de nós querermos gastar mais daquilo que nós ganhamos. Muitas vezes as dificuldades que nós estamos passando e enfrentando é porque, de fato, a gente quer gastar 10 mil, se o meu salário é 1.000. A conta não vai fechar, a conta não vai dar certo. Aquilo que nós pegamos, daquilo que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 21, abre por gentileza aí, para a gente ler, diz o seguinte, 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 21. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Olha só aquilo que Paulo está falando então. Então, honestidade é um padrão que nós precisamos de fato ter diante do Senhor e ter também diante dos homens. Irmãos, entenda uma coisa, se você de fato compra uma coisa e sabendo que não tem condição de pagar aquela coisa, irmãos, isso é desonestidade. Se você faz um compromisso financeiro sabendo que não tem condição de arcar e de fato assumir com aquele compromisso,
Isso, de fato, é desonestidade. Aquilo que a Bíblia está nos dizendo, que de fato nós temos que viver uma verdadeira intimidade com Deus e viver com o nosso coração em inteireza, totalidade com o Senhor. Mas outro ponto, aquilo que Paulo também está falando, é que diante dos homens também devemos viver um caráter de honestidade. Ou seja, se eu faço então um compromisso de pagar uma conta, eu devo assumir esta responsabilidade. O grande problema é que por muitas vezes alguns têm feito compromissos ali, têm feito contas ali, sabendo que não tem condição de pagar. Irmãos, como eu disse, talvez eu não sei, né, qual o seu histórico, qual a sua situação de vida, qual a crise chegou na sua vida. Mas esse tipo de ação, esse tipo de atitude em que as pessoas compram, sabendo que não vai pagar, meu irmão, sinceramente, isso não é cristianismo. Nem sequer essa pessoa deveria ser chamada de cristão, porque falta honestidade. Eu não estou falando aqui na situação e no caso das pessoas que, como eu disse, por uma razão ou outra, estão passando por um momento de dificuldade, estão passando por um momento de crise. Essa pessoa que é verdadeiramente cristã, ela vai passar por isso, vai procurar os seus devedores, vai negociar a sua dívida e vai conseguir quitar as suas dívidas, porque está vivendo de fato em fidelidade com o Senhor. Mas este então, que está ali fazendo dívida, sabendo que não vai pagar, meu irmão, quero dizer para você, você vai viver no enrolo financeiro a vida inteira, não vai sair, porque isso é desonestidade, e Deus não vai prosperar aquele que é desonesto. Deus não vai prosperar aquele que vive em desonestidade. Precisamos entender então que de fato a Bíblia nos chama para sermos honestos diante do Senhor e diante também dos homens. Seja honesto com a sua limitação financeira, seja honesto de fato com aquilo que você tem capacidade de pagar e de comprar. Precisamos entender também que sair dos problemas financeiros requer trabalho. Conforme diz lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 10 e 11, o que nós temos lá é que Salomão, ao escrever, ele mostrava então que muitas vezes os problemas financeiros vinham porque a pessoa era preguiçosa, não queria trabalhar. Sabe, e a gente tem que entender isso porque, graças a Deus, vivemos em uma igreja que é muito solícita e ajudadora. Eu tenho certeza que se algum irmão, né, está passando por alguma dificuldade financeira, se procurar a igreja vai poder ajudar em tudo, naquilo que estiver na condição da igreja ajudar. Se faltar alimento, a igreja vai ajudar com alimento. Se faltar roupa, a igreja vai ajudar com roupa. Sabe, o grande problema é que quando a igreja ajuda e vê o camarada lá encostado, só quer receber a ajuda, só quer receber a cesta, só quer receber ali o auxílio financeiro, só quer receber aquilo, ele não quer saber de trabalhar. A igreja ajuda 1 mês, 2 meses, 3 meses, cadê o camarada? Não trabalha, não está procurando emprego, não movimenta, não faz isso, não faz nada, só quer a ajuda da igreja. Aí a igreja para de ajudar porque o camarada não quer trabalhar, né? Não quer procurar emprego, a igreja é ruim, a igreja não ajuda, a igreja não faz nada, mas o camarada não quer trabalhar. Sair dos problemas financeiros requer trabalho. Você precisa trabalhar. Sair de fato e para enfrentar as crises, requer de nós uma ação para que nós venhamos de fato estar trabalhando para conseguir o dinheiro para pagar as contas. Não tem outra solução, irmãos, sabe? O problema foi lá no Éden. Eva, a gente reclama com ela lá no céu, por causa dela, né, a gente está aqui trabalhando agora, pagando essas contas, mas não tem jeito. A vida é essa. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que trabalhar para pagar as nossas contas, não tem outra solução. Nós precisamos entender então, que a Bíblia também nos fala, lá em Provérbios, no capítulo 6, que para sair dos problemas, para sair da crise financeira, nós precisamos trabalhar. Viva dentro do seu limite de orçamento, sabe? Você precisa entender que Deus te deu uma condição de receber um salário. Deus te deu condição de receber uma renda. Viva dentro desse limite. Viva dentro da sua condição financeira. Para que você enfrente crises, você precisa entender qual o seu orçamento e aquilo que você tem em mãos. Talvez, quando nós olhamos para o texto aqui,
Se a gente continuar lá em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8, nós vamos ver. Diz o seguinte: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer o pão. Daí todas as vezes passava por lá e entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes por cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á ali. Irmãos, capítulo 4, ele começa falando sobre uma viúva pobre. Depois ele continua falando sobre uma mulher rica, sunamita, que era casado com um homem, que já muito velho, e conforme diz o texto, esta mulher não podia ter filhos. Aquilo que nós pegamos e entendemos aqui, que de fato, a situação e a história dessas duas mulheres têm algo em comum. Embora uma pobre e outra rica, somente a graça de Deus poderia resolver a situação dela. O que nós temos aqui no contexto dessa história da mulher sunamita é que ela não podia ter filhos, e somente o favor e a graça de Deus sobre ela poderia dar a ela condição de ter filhos. O que nós aprendemos de fato sobre a questão da prosperidade bíblica e sobre a questão da nossa vida financeira é que não importa aquilo que você está vivendo. Se você está vivendo crises financeiras, ou se você está vivendo em um momento de abundância financeira, a grande questão é: todos nós carecemos da graça de Deus, o favor imerecido dele. Nós precisamos entender, irmãos, que o dinheiro nas nossas vidas não é nada se nós não tivermos a presença do Senhor. O dinheiro nas nossas vidas não tem utilidade, não tem valor nenhum se nos falta a graça de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos entender que o dinheiro é uma ferramenta que nós, quanto servos de Deus, precisamos usá-la. O dinheiro jamais deve ser colocado como senhor das nossas vidas. Assim como esta mulher aqui agora, rica, ela colocou o seu dinheiro e a sua riqueza a trabalho para de fato estar abençoando ali um homem na qual ela dizia ser homem de Deus. Assim também precisamos entender que o dinheiro nas nossas vidas, até mesmo seja em crise ou seja em prosperidade, eles devem estar a nosso serviço e não como nosso Senhor. O dinheiro jamais pode governar as nossas vidas. O dinheiro jamais pode governar o rumo e a história das nossas vidas. Talvez você entrou aqui hoje, entrou aqui nessa noite, quem sabe, né? Falar de prosperidade, fidelidade e prosperidade, querendo talvez uma promessa de que a riqueza vai vir sobre a sua vida. Ao ouvir esse mês de novembro falarmos sobre prosperidade, quem sabe ouvir pregações grandiosas, de grandes pregadores, trazendo aqui palavras para que você vai vencer essa batalha, e vai vencer essa luta, e vai passar por isso, e em nome de Jesus você vai ficar rico. Quem sabe era isso que nós queríamos. Mas a conclusão que a gente chega no final desse mês é que, rico ou pobre, todos nós carecemos da graça do Senhor. Todos nós carecemos do favor e da misericórdia de Deus. A grande questão é que riqueza não é uma promessa bíblica para as nossas vidas. A verdade é que prosperidade é uma promessa bíblica do Senhor para as nossas vidas. Mas o que é prosperidade? Podemos falar isso um pouquinho aqui no domingo, que Deus é aquele que nos compreende por completo. Meu irmão, você foi criado corpo, alma e espírito. O Deus que tem uma promessa de prosperidade sobre a sua vida é o Deus que te compreende nas necessidades do seu corpo, nas necessidades da sua alma e nas necessidades do seu espírito. E em nenhum destes, esse mesmo Deus que está conosco, Ele vai nos desamparar. Viva uma vida, de fato, neste mundo, entendendo que o dinheiro, ele é seu Senhor. Quando a crise bater sobre a sua porta, a crise financeira bater sobre a sua porta, entenda que nós precisamos procurar a solução no Senhor. Enfrentar crise financeira é de fato ser continuamente gratos ao Senhor, viver em sobriedade na presença do Senhor,
Viver de fato uma vida abundante na presença do Senhor, entendendo que isso é passageiro, isto vai passar. Eu preciso de fato viver uma vida em que eu seja honesto com o meu orçamento, com Deus, com as pessoas, com os homens e com os meus compromissos, para que eu possa viver e sobressair a qualquer crise a qual eu possa enfrentar. Precisamos entender então, irmãos, que Deus te colocou neste mundo para que você viva uma vida abundante, que essa abundância sobressaia sobre a sua vida financeira, espiritual, emocional, familiar, sobressaia sobre todos os âmbitos da sua vida, não somente apenas na vida financeira, não. O dinheiro não nos tem utilidade se nos falta a presença e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém?